O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. O que fez com que o Sistema Solar tenha a configuração que tem, com seus 4 planetas rochosos e 4 mundos gigantes gasosos? O que ditou o tamanho de cada um deles? Um novo trabalho liderado por André Isidoro, pesquisador brasileiro na Universidade Rice, nos Estados Unidos, e publicado na revista Nature Astronomy, traz nova luz a essa questão. E é ele quem vai contar essa história agora pra gente. Confira aí. Olá, Salvador, Cássio, seguidores do canal, aqui é André Isidoro. Sou um astrofísico na Universidade Rice, em Houston, Texas, e nosso grupo de pesquisa aqui na Rice, ele acaba de publicar um trabalho na revista Nature Astronomy, saiu no finalzinho do ano passado, que basicamente propõe uma nova teoria para a formação do nosso sistema solar. Tá? Um dos grandes desafios dos modelos, das teorias, né, de formação do sistema solar é explicar a estrutura que o sistema solar tem. Né? A gente tem esses 4 planetas pequenos na região interna, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são planetas rochosos, e na parte mais distante, a gente tem esses 4 planetas supermassivos, gigantes, no caso, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Dividindo esses 2 grupos de planetas, a gente tem uma região que a gente chama de cinturão de asteroides, que é composta por um grande número de objetos, né? Com tamanho desde de centímetros até tamanho de centenas de quilômetros, né? São asteroides. E também a gente tem, além de Netuno, né, ali próximo de Plutão, né, dos extremos do sistema solar, a gente tem o cinturão de Kuiper. Então, por que o sistema solar tem essa estrutura em particular? Se a gente observar os sistemas de planetas em torno de outras estrelas, né, o sistema solar ele é atípico. Né? E, por exemplo, Mercúrio no sistema solar é o planeta mais interno. Né? E outros sistemas planetários, né, que estão orbitando estrelas parecidas com o Sol, eles têm planetas, muitas vezes, muito mais próximos do que Mercúrio está do nosso Sol. E esses planetas também são, geralmente, muito maiores do que Mercúrio e muito maiores do que a própria Terra. Né? A gente chama eles, por isso, de superterras. Né? E como eles estão muito, muito próximos das estrelas, a gente gosta de chamar eles de superterras quentes porque eles recebem muito calor da estrela, no caso, hospedeira. Né? Então, a primeira questão é por que o sistema solar não tem esse tipo de planeta, se as estatísticas sugerem, né, que esse tipo de planeta ele existe basicamente em torno de pelo menos 50% das estrelas do tipo Sol. Né? Então, o sistema solar estaria naquelas 50% que não tem. Por quê? Talvez esse número 50% é uma estimativa que varia muito de estudo para estudo, mas é em torno de 50% até mais de 80%, 90%. Né? E a outra questão, né, das teorias de formação do sistema solar que torna o nosso sistema planetário intrigante é a questão que os modelos convencionais de formação do nosso sistema planetário propõem que Marte, né, eles formam Marte do tamanho da Terra. Né? E Marte, a gente sabe que Marte é muito menor do que a Terra. Né? Em termos de massa, é 10 vezes menor. Então, a quantidade de matéria que foi usada para formar Marte corresponde a apenas 10% do que foi usado para formar a Terra. Então, por que Marte é tão menor do que a Terra? Essa é outra questão. Né? E o nosso modelo propõe que a razão disso é porque o sistema solar, no passado, né, no início da formação do Sol, o Sol era uma estrela jovem, tinha acabado de se formar, em torno do Sol tinha um disco, né, de gás e poeira. Esse disco, os planetas ainda não estavam formados nesse momento, né? Essa poeira do disco é basicamente o material que eventualmente vai levar à formação dos planetas. Então, essa poeira tem que crescer, né, desse tamanho, poeira geralmente tem um tamanho de milímetros ou até menores, tem um tamanho menor, e ela cresce até o tamanho de planetas devido a vários processos. Se essa poeira está basicamente distribuída de forma uniforme no disco, né, os modelos têm uma certa dificuldade para explicar essa estrutura do sistema solar. E o que a gente propõe nessa nova teoria é que o disco do sistema solar, do Sol, né, ele tinha regiões onde se concentrava, onde tinha uma certa concentração de poeira. Então, poeira concentrava nessas regiões
né? E essas regiões criaram 3 anéis, né? Anéis de matéria. E essa matéria, basicamente, eventualmente produziu os planetas do Sistema Solar. Né? Onde seriam formados esses anéis? Esses anéis, nas teorias, né, que a gente tem, e até algumas observações, de certa forma, sugerem isso, eles estariam associados, potencialmente associados, com regiões onde algum determinado elemento químico se condensa ou sublima, né? Então, onde seriam essas regiões? Seriam regiões, o disco, né, em torno do Sol, ele é mais quente na parte externa, e conforme a gente se distancia da estrela, ele se torna mais frio. E então, se a gente vai ter uma determinada, se a gente caminha para longe do Sol, né, vai ter uma região que a gente vai cruzar ali o que a gente chama de, por exemplo, linha do gelo. Seria a região onde, a partir daquele ponto, né, a água, né, estaria na forma de gelo e não mais na forma de gás. Existem outras regiões que seriam, a gente teria gelo também na forma de monóxido de carbono e até na forma de silicatos, né, basicamente uma rocha, uma terra, um vidro. E então esses anéis seriam formados nessas regiões específicas, eles concentrariam matéria ali, né, poeira, no caso, né, com diferentes composições, e essa poeira eventualmente levaria à formação dos planetas, né, do Sistema Solar. Então, teve 3 anéis, o anel mais próximo do Sol levou à formação dos planetas terrestres, o anel intermediário levou à formação dos planetas gigantes, e o anel mais distante é o cinturão de Kuiper, que eu expliquei anteriormente. E esse anel, particularmente da região interna, ele explica naturalmente o porquê que Marte seria muito menor do que a Terra. Né? Marte seria o planeta que cresceu na borda do anel. Então, consequentemente, ele teve menos material para consumir e crescer. Né? E a Terra e Vênus, né, eles cresceram ali no meio do anel e também conseguiram crescer razoavelmente. Então, eles têm quase o mesmo tamanho. Já Mercúrio, né, seria o outro extremo, né, do anel, que também cresceu na borda, né, e por isso teve menos material para consumir e que se tornou um planeta maior. E esse anel intermediário, né, na linha que a gente chama de linha do gelo, seria o anel que controlou quanto material da parte externa veio para a parte interna, né, e fez a Terra manter o seu tamanho atual. Não só a Terra, mas também Marte, Mercúrio, Vênus. Né? Então, o Sistema Solar ele teve inicialmente uma estrutura, né, bem cedo, e essa estrutura garantiu a sua cara atual. Então, esse é o resultado do nosso trabalho. Tá? E é isso aí. Até mais, gente. Cássio, achei absolutamente fascinante esse resultado pelo seguinte, a gente começa a criar correlações muito interessantes entre observações de sistemas planetários nascentes e essas modelagens. Então eles apresentam um modelo com base nessa história dos anéis que são produzidos nas regiões ali as divisões são produzidas nas regiões em que você tem a transição de fase de uma determinada substância, um determinado composto, né? Então água, depois vem o monóxido de carbono, não sei o que, blá. E já tem alguns modelos que correlacionam, por exemplo, aquelas observações do ALMA, dos discos protoplanetários, e os anéis justamente com essa coisa dos locais onde você tem faixa de transição ali de sublimação de molécula. E eu fico me perguntando o seguinte, esse caldo todo, a gente está chegando perto de reunir para predizer, olhando para um sistema planetário maduro, como era o disco protoplanetário dele, e para o outro lado, olhando para um disco protoplanetário, predizer como vai ser o sistema planetário maduro, e assim, é legal que o Sistema Solar já começa a entrar nesse jogo, né? Mas o que eu vejo mesmo é o potencial de predição para outros sistemas planetários. O que você achou desse resultado? Não, muitíssimo bacana, muito legal. A gente tem aquelas dificuldades todas de explicar. No varejo, no atacado, assim, beleza, né? Ali mais perto do Sol é mais quente, evapora, sobra os silicatos, você forma os rochosos, e lá para o fundo você tem o gelo, e aí os gigantes gasosos crescem mais rápido, crescem bastante. Mas aí, como eu estava falando, né? Quando vai para os detalhes, para o varejo ali, né? Na borda você tem
da ordem dos rochosos, Marte é maior do que é menor, né, do que se previa, e Mercúrio lá também. Mercúrio ainda dá para encaixar nesse cenário mais geral, mas com essas ideias aí, com esse modelo que o Isidro está mostrando aí para gente, tem essa divisão, né, e dentro dessa divisão você começa a pensar na quantidade de matéria, na densidade da matéria disponível em cada anel. Cada anel é responsável aí por uma categoria de formação de planetas, e aí você começa a ter essa ideia de que, bom, tá na borda, a densidade de material ali é menor, então vai realmente impedir o crescimento por justamente falta, né, escassez da própria matéria-prima. E aí você tem, né, o cenário já mais pormenorizado do nosso sistema solar, que, como a gente sempre brinca aqui, né, quando olha outros sistemas, a gente não vê, né, o nosso sistema projetado, né, nos exoplanetas, para poder dizer, essa é a base, né, e os outros vão seguir também igual. Nós estamos vendo que é o contrário, né, o nosso parece que é diferente de todos os outros, tem toda aquela questão do viés observacional, né, que a gente discute, mas você começa a ter, inclusive, né, enquanto ia falando dos anéis e tal, eu já ia lembrando das imagens do ALMA, que você vê aquilo acontecendo, né, praticamente ao vivo, e aí você vê um cenário de unificação. Então, para resumido mesmo por esse trabalho, o que eu poderia dizer é que ele é a grande unificação dos sistemas planetários. Aquilo que a gente tem aqui na Terra, que parece ser único, porque não consegue nenhum outro parecido, mas justamente agora ele se encaixa, né, num modelo de formação. Ele está, quando a gente vê os outros em formação, quando a gente vê os outros, como você falou, fazer a previsão, é parte do cenário. Depende aí do tempo de evolução, a graduação que você tem para que haja os desenvolvimentos necessários, mas tá lá, né? É um grande cenário. Esse é a grande unificação dos modelos planetários, que permite colocar o nosso, e aí, a depender da escala evolutiva, todos os outros que a gente tem observado. Então achei fantástico, muito, muito legal mesmo. O que me encanta é que ele é parcimonioso, ele é relativamente simples. Eu já vi alguns papers, inclusive daquele do Konstantin Batygin, que é o parceiro do Mike Brown no Planeta 9, com umas hipóteses completamente rocambolescas para o sistema solar, para explicar a formação do sistema solar, do tipo, tinha superterras, mas perdemos, os planetas rochosos atuais são uma segunda geração de planetas, depois que a primeira foi destruída num evento cataclísmico, patati patatá. Então, quer dizer, em vez de ficar tentando achar soluções desse tipo, que são muito mais complexas e muito mais difíceis de verificar, porque elas dependem de historicidade, depende de alguém estar lá para ter visto, né? Essa é muito mais orgânica, tipo, não, vamos pegar aqui as faixas de transição, a gente já tá vendo isso nos discos protoplanetários, então deve ter rolado aqui, e olha só, aí as coisas começam a se encaixar, você entende por que Mercúrio é desse tamanho, porque Marte é desse tamanho, então assim, muito orgânica a solução e muito parcimoniosa. Me pareceu muito mais fácil de viver com ela do que, tipo, todos os planetas foram destruídos e esses são a segunda geração. Sim, claro, né? Você vê que é uma solução evolutiva, né? Você consegue ter um cenário sem essas catástrofes, sem você fazer uma solução externa desse jeito, como diz no teatro, né? Deus ex machina, quando a situação está completamente inviável de ter uma solução plausível, né? Desce uma entidade e faz lá com que ela se encaixe dentro da solução que o autor da peça de teatro queira. Então, mais ou menos isso, né? Não estamos pegando nenhuma solução desse sentido. É uma escala evolutiva para a gente poder encaixar todos esses sistemas planetários, e aí a gente consegue colocar, né, uma explicação só, uma unificação só, os observados tanto aqui dentro quanto lá fora.